A energia que está presente nessa semana é remover nossas impurezas espirituais. Ou seja, o que esse texto está falando é sobre impureza. O que é impureza para a Cabala? Impureza para a Cabala é todas as vezes que eu enxergo a existência pela ótica da mentira. Uma água impura é uma água turva. É uma água que não me permite ver através dela. Então, fluir na existência é como fluir em meio a águas. Se as águas são límpidas, eu consigo enxergar com clareza as coisas. Se elas não são límpidas, eu não consigo enxergar com clareza. Então, a noção de puro e impuro é uma noção de estado de consciência e não uma noção de contaminação por um fator externo. Então, qual é o fator que a Cabala fala, né? Qual é o fator de consciência que a Cabala fala, que é o fator contaminante? A morte. Não a morte como um fato literal, mas a morte como um estado de consciência. Muito propriamente, Freud, né, quando falou das patologias da mente, usou a expressão estado de mortificação. Ele não está falando de um sujeito morrendo, ele está falando de um sujeito deprimido, ele está falando de um sujeito tomado por angústia, tomado por reatividade, furor, ódio, raiva, ciúme, inveja. Todas essas coisas são estados de mortificação. Todas essas coisas representam, né, o contato com a morte, né, com coisas que congelam, são petrificantes, engessadas, pensamentos rígidos, atitudes rígidas, atitudes que negam a vida, atitudes que negligenciam a vida, são atitudes da morte. E isso é um estado de impureza. O estado de impureza é um estado de mortificação. E o estado de pureza é um estado que abraça a vida, abraça a integração com a vida, né? A vivência, a vida, o vigor, o vício, né? A alegria, né? O contentamento, o apreço, a celebração. Né? A Cabala é uma tradição que te chama para isso. E ela, mais do que isso, ela diz que isso é uma escolha. Ela coloca isso não como uma consequência. A maior parte das pessoas celebram como consequência de um estado de espírito. A Cabala inverterá isso e ela dirá: o seu estado de espírito será consequência de uma escolha por celebrar, ainda que você não tenha vontade de celebrar. Quando a Cabala diz: celebre o Ashuat, mesmo se você estiver triste, mesmo que você esteja triste, esteja em Ashuat, mesmo que você não esteja afim, brinde a vida. Porque ela diz, isso é uma escolha. Você não pode ver o contentamento e a alegria como uma consequência de fatos da vida. Ah, tá tudo legal, tá tudo encaixado, então eu vou celebrar. Não, a Cabala diz que é o contrário. Você vai celebrar, mesmo que você não tenha vontade nenhuma de celebrar, porque você, a partir disso, você está dizendo para a sua própria alma que a celebração, o contentamento e a vida está sendo uma escolha. Né? E aí, fazendo referência a uma passagem do texto bíblico, que diz: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção. O que significa isso? Qualquer coisa na sua vida, qualquer coisa, pode ser visto como bênção e pode ser visto como maldição. A coisa mais terrível poderia ser vista como bênção. E a coisa mais maravilhosa poderia ser vista como maldição. Escolha a bênção. Ou seja, o que o texto está dizendo? O que a Cabala está dizendo? Ela está dizendo que viver uma vida abençoada ou viver uma vida amaldiçoada é uma escolha. Não tem nada a ver com o que acontece.
Não tem nada a ver com o que acontece na sua vida. Então, abraçar a vida em detrimento da morte é uma escolha. Né? Se tornar uma pessoa positiva, se tornar uma pessoa proativa, se tornar uma pessoa celebrante, se tornar uma pessoa, né, que tem um semblante acolhedor em relação à vida e às pessoas à sua volta, não é para ser algo espontâneo. Não é para ser resultado de que tudo está encaixadinho. É para ser uma escolha. É para ser uma escolha. Você escolhe como um exercício. Como um exercício. Você precisa escolher isso. Você precisa escolher ter um bom semblante diante da vida. Isso é uma escolha. E quando você escolhe isso, você está optando pela purificação. Quando você escolhe a mortificação, que é o desleixo, né? É o desânimo, é o pessimismo, a dandúmia, né? A tristeza, você está escolhendo a contaminação. E junto com a contaminação, vem uma onda, né, de um monte de coisa ruim na sua vida. E junto com a purificação, vem uma onda de um monte de coisa boa na sua vida. Né? Então, e isso está nas suas mãos. Isso está nas suas escolhas. Isso não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. Isso tem a ver com você. A maneira como você tem conduzido a sua vida desde sempre. Não tem nada a ver com o destino, não tem nada a ver com Deus, com a vontade de Deus, porque as deusas fizeram isso comigo, porque não tem nada a ver com isso. Né? Tem a ver com a maneira como você se conduz na vida.